Bem-vindos. Esta noite entrevistamos André Bradford, o candidato indicado pelo PS Açores. Ocupa o 5º lugar da lista nacional ao Parlamento Europeu. André Bradford tem 48 anos, é licenciado em Comunicação Social e Cultura, foi secretário regional da Presidência, é atualmente deputado à Assembleia Legislativa Regional. André Bradford, boa noite, obrigada por ter vindo. No manifesto eleitoral que apresenta aos eleitores, já para as eleições do próximo domingo, atrevia-me a dizer que faz uma espécie de contrato com a ultraperiferia. Já falaremos desta temática. Primeiro gostaria de perceber alguns assuntos que têm a ver mais com questões políticas e perguntar-lhe diretamente porque é que se candidata ao Parlamento Europeu. Bom, boa noite Berta, boa noite aos açorianos que nos estejam a ver e a ouvir. Eu candidato-me ao Parlamento Europeu por considerar que tenho condições de, em nome dos Açores, defender aquelas que são as nossas necessidades específicas no contexto da nossa presença e da nossa participação no processo de construção europeia. Os Açores são uma realidade que, no contexto da Europa, precisa de ser conhecida. Há todo um trabalho de influência, de sensibilização, de explicação, que motiva a minha candidatura. Mas há uma motivação também pessoal, porque submeteu-se a eleições internas. E há uma motivação no partido. Pessoal. Sim, aliás, ninguém se candidata, julgo eu, a cargos políticos sem ter também uma motivação pessoal e uma disponibilidade, deixa chamar-lhe assim, uma disponibilidade pessoal. E, de facto, é verdade, pela primeira vez, em relação às eleições europeias no Partido Socialista nos Açores, a indicação resultou de um processo interno de seleção, digamos assim, entre um conjunto de pessoas que tinham essa disponibilidade. 3 pessoas tinham essa disponibilidade, inclusivamente o eurodeputado que vai cessar funções agora, não é? E que foi considerado por um ranking elaborado por um consórcio de vários órgãos de comunicação social, foi considerado como o 3º deputado português mais influente. Isto significa que sobre si recai uma responsabilidade grande de também corresponder ao trabalho desenvolvido por Ricardo Serrão Santos. É verdade. Eu aliás, tive a oportunidade de fazê-lo no início da campanha, de saudar e agradecer o trabalho desenvolvido quer pelo Ricardo Serrão Santos, quer pela Sofia Ribeiro, 2 eurodeputados em nome dos Açores, de partidos diferentes, é verdade, mas com a causa açoriana na base da sua ação e que desenvolveram um trabalho muito meritório em setores vocacionados para setores específicos, é verdade, mas com importância, com relevância, e eu tive a oportunidade de saudar, porque estas coisas, a causa dos Açores é maior que a causa dos partidos e sobretudo quando se trata de defender os Açores fora do nosso território e defender num plano externo perante entidades que têm normalmente pouco conhecimento da nossa realidade e das nossas especificidades. Mas recai sobre si uma pressão grande. Tendo ido a eleições com Ricardo Serrão Santos, sendo ele reconhecido entre os 3 deputados mais influentes do grupo português, entre os vários partidos, recai sobre si uma grande responsabilidade. Eu não senti isso. Representar os Açores é uma grande responsabilidade. Maior do que essa é difícil. E eu tenho consciência da responsabilidade que tenho, até porque, ao contrário do que era tradição, serei eu, se for eleito, e quando for eleito, a partir do dia 26 de maio, o único eurodeputado em nome dos Açores, em nome da região autónoma dos Açores. E responsabilidade maior do que essa é difícil de imaginar. Agora, eu também disse, não tenho responsabilidade nesse facto, mas tendo isso acontecido, estou eu disponível, empenhado, muito consciente do que isso significa, dos desafios que isso implica, mas com muita vontade de fazer bem feito, porque o que está em causa são os interesses da minha região, dos meus concidadãos, são os anseios das pessoas que trabalham nos Açores, que vivem nos Açores e para quem a União Europeia é essencial no nosso processo cotidiano e de desenvolvimento. Querer ser a voz dos Açores na Europa tem sido o seu mote desta campanha, mas não deixa de ser um facto que quando chegar, porque ocupa o 5º lugar da lista, será eleito com certeza, atendendo ao histórico das Serei eleito últimas... pelos votos das pessoas. Nem mais.
E atendendo ao histórico das últimas das eleições e também às sondagens já conhecidas, está eleito para o Parlamento Europeu. Quando for eleito, será um deputado, não um deputado dos Açores, não um deputado de Portugal, mas um deputado que pertencerá a uma família política. Portanto, não pode ser, não é bem a voz dos Açores, será a voz de muitos europeus. Nessa família política, eu serei a voz dos Açores. No grupo dos deputados socialistas portugueses, eu serei a voz dos Açores. E no Parlamento Europeu, no global, eu serei a voz dos Açores, até porque não há outra voz dos Açores, porque por não terem apresentado candidatos, ou pelos candidatos não estarem em lugares elegíveis, o que vai acontecer é que, a partir do dia 26 de maio, com toda a probabilidade, serei eu o único representante da região autónoma dos Açores. Eu, é verdade, concorro numa lista nacional do Partido Socialista. Eu integrar-me-ei num grupo parlamentar de uma família política europeia que integra socialistas e sociais-democratas de vários países, Estados-membros da União Europeia. Mas eu, em todas essas circunstâncias, serei o representante dos Açores. Olhemos agora para os Açores como região ultraperiférica. Começamos pelo Estatuto de Ultraperiferia, defende um novo entendimento, que estas questões devem ser entendidas de outra forma em Bruxelas. Será também a voz dessa reivindicação, sensibilizar instituições, os poderes de Bruxelas para uma outra resposta para as ultraperiferias. Como é que vai valorizar e como é que pretende valorizar o Estatuto da Ultraperiferia na União Europeia? O Estatuto da Ultraperiferia foi uma conquista muito significativa, que tem na base um trabalho desenvolvido já há algumas décadas, até pelo Dr. Mota Amaral, que esteve para ser candidato do Partido Social Democrata, foi-se consolidando, foi ganhando peso político específico, foi consagrado nos tratados, passou a ser uma realidade jurídica da União Europeia e todo esse trabalho foi de grande relevância. E tem muito a ver com o exercício também das capacidades da região no plano externo e, portanto, em termos de política externa, pelos vários governos regionais ao longo dos tempos. O que eu acho é que nós chegamos a uma altura em que ele precisa de ser revisitado, precisa de ser repensado para poder ter uma abrangência maior e não ser apenas algo que diz respeito a um pouco mais de apoio financeiro, a um pouco menos de regras para os princípios gerais da União Europeia. Ou seja, os Açores têm sido basicamente tratados na sua especificidade com as regras gerais da União Europeia, mas com umas pequenas alterações, ou com um aumento de apoios, ou com a redução de restrições por causa da nossa situação específica. Insular, geográfica. Insular, distante, fragmentada, oceânica. Outras 8 regiões. Exatamente. O que eu acho é que nós precisamos de repensar esse conceito no sentido de modernizá-lo, atualizá-lo, porque os desafios hoje são outros. Por exemplo, a área dos transportes tem sido pouco considerada no âmbito da ultraperiferia. Há um princípio fundador, 2 princípios fundadores da União Europeia muito importantes. Um deles é o da coesão, ou seja, tratar de forma diferente as regiões que são diferentes para que elas possam ter condições de serem iguais às outras, e o princípio da continuidade territorial. A União Europeia, a Comissão Europeia em particular, não tem dado resposta ao desafio que constitui, específico que constitui, o setor dos transportes para a região autónoma dos Açores e para as outras regiões ultraperiféricas. Elas próprias, reconhecidamente distantes, e precisando, por isso, de ter um apoio específico, uma consideração específica, para poderem participar no mercado único, na livre circulação de bens e de pessoas, em condições de igualdade com aqueles que estão no centro da Europa. Investe a União Europeia muito na ferrovia europeia. Nós não temos ferrovia. Investe na grande rodovia. Nós não temos grande rodovia, nem essa nos liga ao centro da Europa. Investe milhões nas autoestradas em termos de cabotagem marítima, autoestradas marítimas. Nós não estamos nesse circuito. Portanto, todo esse investimento não nos chega. A região tem que entrar nas redes transeuropeias de transporte. De que forma por essa sua ultraperificidade? Ora aí está, tem que beneficiar de condições adaptadas à sua circunstância para que possa ser tratada em termos de mobilidade e de acesso aos transportes
em condições de igualdade com as outras regiões do centro da Europa. Muito fácil. Mas vamos de novo a tratar diferente ou atribuir mais apoios. Mas esse é o a uma princípio da ultraperiferia. Agora, a questão é preciso atualizá-lo, modernizá-lo, pensar políticas que não devem ser as que se pensa para todo o território da União Europeia, mas devem ser políticas que partem da realidade específica de cada região, da nossa região em concreto, e daí sobem a um patamar em que possam ser articuladas com as outras políticas europeias. Nós precisamos de respostas específicas. E é por isso que eu digo que o Estatuto da Periferia tem feito o seu caminho, nós temos tido evidências disso na alavancagem do investimento público e privado, no setor agrícola, no setor das pescas, mas é preciso atualizar, alargar o âmbito e passar a dirigir também apoios e programas específicos a outros setores de atividade e a outras áreas que não têm sido cobertas. Isto implica também conversações com os outros Estados-membros que têm também regiões ultraperiféricas. Mas cada uma das regiões ultraperiféricas da Europa, da União Europeia, tem características muito particulares. É verdade. Mas isso tem sido feito, esse trabalho tem sido feito, por exemplo, na agricultura. Nós não temos produções semelhantes. Cada região europeia especializou-se em determinados produtos que são muito diferentes entre si, mas todas concordaram que era preciso arranjar soluções específicas para aquelas produções de que as respectivas economias são dependentes. Nos Açores, uma das características da ultraperiferia é precisamente a pequena escala dos mercados e o facto de uma produção ser muito significativa e crítica para a própria economia da região. No nosso caso é o leite, noutros casos, noutras regiões, são outros produtos, mas todas concordaram em tornar isso um assunto ultraperiférico, uma questão a inserir na agenda da ultraperiferia. Preciso fazer esse trabalho noutras áreas. Posso deduzir que este novo estatuto, este novo elan que pretende dar ao estatuto da ultraperiferia, será uma batalha sua? É uma batalha minha, é uma prioridade. Uma batalha de mandato, minha. uma prioridade. Sim, também. sim. Mas isto deve ser feito, como disse, e tem razão, em articulação com as autoridades regionais, com os representantes nacionais do meu partido e de outros partidos, porque, apesar de não haver outro eurodeputado açoriano no PPE, no Partido Popular Europeu, como acontecia até agora, isso não me isenta da obrigação de articular com os outros eurodeputados portugueses, e possivelmente alargando até o âmbito a outros Estados-membros, para criarmos uma base suficiente para que as iniciativas, as propostas possam ter apoio, permita viabilizá-las. Sim, sim. Olhamos para o quadro financeiro plurianual. É um desafio para o próximo Parlamento Europeu. As políticas estão desenhadas, não é? Mas serão aprovadas pelo próximo Parlamento Europeu. O que vier a configurar-se o próximo Parlamento. Ao nível da política agrícola comum, quer melhorar a proposta? Gostava de saber em que direção é que a quer melhorar. Do ponto de vista dos interesses dos Açores, o que é que pretende alterar na política agrícola comum? A política agrícola, como disse, o processo de negociação, de discussão, debate, apreciação das propostas para o próximo quadro financeiro plurianual está mais ou menos a meio. Foi feito algum trabalho, quer através da apresentação de uma proposta da Comissão Europeia, quer depois numa primeira reação do Parlamento Europeu às propostas existentes, mas o que será decisivo é daqui para a frente, uma vez que será o próximo Parlamento Europeu a viabilizar ou não aquilo e a concretizar as propostas que foram feitas inicialmente pela Comissão. Em relação especificamente à agricultura, o que se passa é, no caso do primeiro pilar da PAC, ou seja, as ajudas diretas aos produtores, nós temos um programa específico, o POSEI, e o que estava inicialmente previsto era um corte de 4% nesse programa. O que aconteceu, entretanto, foi que... Já não é um corte, é uma manutenção, mas uma manutenção significa também menos verbas. Significa menos verbas, não me parece suficiente nem satisfatório. Por isso que disse, mas também por outra razão, é que o envelope financeiro do POSEI é o mesmo desde 2007. A atividade agrícola na região, felizmente, intensificou-se numa série de áreas e, portanto, aquela verba global já não responde a todas as necessidades das várias áreas de produção agrícola da região. Por isso é que se fala em rateios no POSEI, porque as verbas já não são suficientes para a quantidade de produção que nós temos em várias áreas, vários setores, não é só no setor pecuário, são em várias produções. E, portanto, para responder a isso,
o desenvolvimento da nossa agricultura. Tendem atenção que a verba já não é alterada desde 2007. E juntando a isso o facto de, a nível nacional, para o país, as ajudas diretas terem previsto um aumento de cerca de 4%, nós consideramos que aqui devia acontecer a mesma coisa. Do POSEI devia ter um aumento em linha com o aumento que vai haver nas ajudas diretas a nível nacional. Outra questão é no segundo pilar, onde o desenvolvimento rural e, portanto, o investimento, digamos assim, aplicado à agricultura, onde me parece muito relevante que haja também um reforço de verba, até porque nós estamos a falar de um setor que para nós é estruturante, fundamental na nossa organização produtiva na região e que, portanto, precisa de uma atenção muito específica e que está tradicionalmente muito ligado à política agrícola comum. E com uma diversificação também? Também, apontando também para a diversificação, porque, mas nessa área tem sido feito um trabalho já significativo, notável. Nós até temos, curiosamente, uma produção e vamos ter até duas produções que são únicas na Europa, o chá e o café, que vai ser agora intensificado, ficamos a saber, e portanto nós temos um património também nessa área. Tem sido notório nos dados existentes o crescimento de produção e de volume de vendas nas hortícolas, nas frutas, nas flores, e portanto temos feito também um trajeto que importa não interromper e, portanto, mantendo a intensidade de apoio. Mas depois também são necessárias políticas de transporte para que... Ora, cá está, voltamos a... Mas isso leva-nos de novo à importância dos transportes passarem a entrar na agenda da ultraperiferia, mas entrarem de um ponto de vista que não é só o económico, também é o económico, mas é o de justiça. É uma questão de justiça. Nós, para sermos uma região em condições idênticas às regiões do centro da Europa, do continente europeu, nós precisamos de medidas específicas de apoio na área dos transportes, porque senão a nossa mobilidade não é comparável à mobilidade de um cidadão de uma região alemã, francesa, do centro da Europa. Para fecharmos a questão dos transportes, porque parece que de vez em quando vamos a ela, essa questão dos transportes, deve haver também apoios à mobilidade, o apoio deve ser canalizado para as questões económicas, mas pergunto se esse apoio, se essa linha deve ser também tida em conta na mobilidade das pessoas. Também julgo que sim, porque esse princípio aplica-se quer à circulação de bens, e, portanto, do ponto de vista económico, quer à circulação como com ajudas às companhias aéreas, às companhias marítimas. Aí é que o trabalho tem que ser desenvolvido, quer no âmbito de articulação entre a região e o país, o Estado-membro, quer entre as regiões ultraperiféricas, para se chegar a um modelo que possa responder às necessidades de cada uma das regiões. Tem já a ideia de que modelo é que poderia responder? Eu coloquei essa mesma questão a uma senhora diretora-geral da Unidade RUP, que esteve nos Açores há 2 meses, e o que me foi dito, até de uma forma que eu achei um bom sinal, foi que a União Europeia tinha, com cada região ultraperiférica, disponibilidade para criar task forces, grupos específicos de análise para as matérias que fossem consideradas urgentes ou importantes por parte de cada região ultraperiférica. Se os transportes forem uma dessas matérias, já há abertura para se criar um grupo de análise juntamente com a Comissão. E daí deve surgir deve ir surgindo um conjunto de propostas que permitam depois chegar a um modelo consolidado. Em relação às pescas, defende um reforço também do FEAMP, que permita a renovação da frota, porque lá temos de novo as nossas especificidades, e também que haver um reforço das cotas e uma regulação internacional. Sim. Esta regulação internacional significa ter uma atenção redobrada para quem vem pescar para as nossas águas? As pescas, felizmente, o que já se passou até agora em termos de negociação do próximo quadro orçamental é melhor do que o que se passou na agricultura. Já está previsto um aumento de verba global para as pescas e assuntos do mar, englobando as duas áreas em conjunto. E, portanto, mas o mar é uma vastidão, portanto. Sim, mas esse trabalho, desse ponto de vista, as coisas estão a correr bem e, portanto, parece-me que é menos uma preocupação, embora seja necessário manter o olho aberto e acompanhar o que se está a passar. Nas pescas, o que me parece importante é garantir que a consideração que se faz
mais uma vez, genérica para a Europa do conceito de esforço de pesca, no caso dos Açores e das regiões ultraperiféricas, tem que ser alterada para ter em linha de conta as nossas especificidades. O que se passa é que, por exemplo, motorizações, o motor que vai dentro do barco, normalmente, se considerar uma grande frota que pesca intensivamente em termos industriais, por exemplo, como a espanhola, qualquer alteração de potência é mais pesca. Para os Açores, um barco chamado barco de boca aberta, que põe um motor e que reforça a cavalagem do motor, porque precisa, se tiver um acidente, se tiver um problema a bordo, de chegar rapidamente à costa, isso não é esforço de pesca. Mas para a União Europeia é esforço de pesca. Mas isso não é fácil, fazer passar esta mensagem. Mas essas mensagens têm que ser passadas, porque isso é que nos define. Não é fácil passar essas mensagens nos corredores do poder de Não é fácil. De Estrasburgo. Eu quando digo que esses são os meus propósitos, eu não estou a dizer que é fácil, mas estou a dizer que é a minha luta. Sim. Será a minha luta. E a minha luta não tem que ser fácil, deve ser bem sucedida, se tudo correr bem. E, portanto, não é fácil, mas é para isso que serve uma voz açoriana. Porque sabe, porque conhece, porque tem perfeita noção do que é que isso significa. Eu admito, com um diretor-geral dessa área, de um país qualquer do centro da Europa, quando eu falar em aumento da cavalagem nos barcos de pesca dos Açores, pensa à escala das grandes frotas europeias. Isso é natural, mas por isso é que é preciso estar lá alguém que lhe diga, olha, está enganado. Nos Açores não se pesca assim. As nossas artes de pesca não são essas sequer. André Bradford, ainda na questão do mar, esta poderia ser uma altura para os Açores resolverem um problema que têm com o Estado português e que tem a ver com a gestão partilhada do nosso mar. Poderia ser esta a oportunidade? Eu acho que se tem misturado um pouco as estações, digamos assim, sobre esse assunto. Esse assunto, como disse, é um assunto entre os Açores e o Estado português. Tem um enquadramento europeu, mas não à escala da União Europeia, visto dizer a Portugal e aos Açores o que é que significa a gestão partilhada. E, portanto, não sei se essa mistura que se tem feito e que eu tenho ouvido em alguns casos deva ser pensada e resolvida dessa maneira. Tenho muitas dúvidas que seja assim. Agora, o que eu sei é que o mar é um dos nossos contributos líquidos para a presença e a participação no projeto europeu. A projeção oceânica da União Europeia, atlântica, é por causa dos Açores. E isso é um capital. E é muito importante do ponto de vista geoestratégico e precisa de ser melhor potenciado, do meu ponto de vista, pela própria União Europeia, que, fazendo uso desse facto, como faz no Índico, que é a Ilha da Reunião, a União Europeia está quase em Moçambique e põe lá a sua bandeira, quase em Madagascar, porque existe a Ilha da Reunião. E, portanto, que é também uma região ultraperiférica. Portanto, tudo isso tem que ser valorizado, devidamente valorizado. E esse é um dos nossos contributos fundamentais para o projeto europeu. Um contributo fundamental é também um contrato social. Um contrato social que defende. Gostava que concretizasse essa medida que propõe. Isso resulta também do Manifesto Nacional do Partido Socialista e basicamente, mas é um contrato social que beneficiará também os Açores. Também. E baseia-se basicamente na ideia de que a parte económica da cooperação entre os Estados-membros da União Europeia tem funcionado sempre muito mais rapidamente e de uma maneira muito mais ágil do que outras componentes como a social. Os Estados-membros entendem-se rapidamente para abolir fronteiras, abolir taxas, tarifas, criar regras comuns de circulação de bens. Têm mais dificuldade em entender-se no que diz respeito a políticas de apoio social, a políticas de apoio à infância, políticas de terceira idade, e nós achamos que é preciso dar conteúdo ao pilar europeu dos direitos sociais, que só há 2 anos é que foi consagrado como pilar político da União Europeia. O projeto europeu tem os anos que tem e só há 2 anos é que isso foi possível de se fazer, muito por influência da família política a que pertence o Partido Socialista, os socialistas e democratas, e, portanto, é preciso dar conteúdo. E isso, o dar conteúdo significa encontrar padrões mínimos de cooperação entre Estados que permitam políticas sociais sustentáveis e úteis do ponto de vista da ação da União Europeia. Julgo que esse trabalho vai ser muito motivador, porque é algo que existe o esqueleto, mas não existe conteúdo. E, portanto, tratar-se-á
de pensar no conteúdo. E isso pensar também, políticas de combate à pobreza, pensar políticas de e combate agora ao... falar nisso, é que isso também implica uma mudança, digamos, eu não gosto muito da expressão, mas vou ter que usá-la, de paradigma, no que diz respeito a certas políticas económicas que a União Europeia vem adotando. Nós aqui demonstramos, o Partido Socialista demonstrou na República, com a governação que vai agora terminar, que o modelo da austeridade e aquela história de que era preciso cortar nos salários, nas regras, nas regalias, nas pensões, nos apoios sociais, e que isso ia, digamos, sanar os problemas da nossa economia para começarmos de novo. Verificou-se com a governação do Partido Socialista que isso não era assim. Mas como é que a União devolvendo Europeia rendimento, mantendo os apoios sociais, a economia ganhava tração, gerava mais rendimento, mais capacidade. Mas como é que a União Europeia, de uma forma sintética, pode ajudar a combater a pobreza? E nós vamos lá dizer exatamente isso, que o modelo que estava a ser aplicado é um modelo que falhou. Aliás, o próprio Presidente da Comissão Europeia já reconheceu que falhou. Quem ainda tem dificuldade em reconhecer é o PSD a nível nacional, mas isso os eleitores vão dizer. Nós estamos mesmo a caminhar para o final desta entrevista. Gostava ainda de lhe perguntar sobre a geração Europa, que é uma expressão sua e que tem a ver com a juventude. Como é que se põe a política na conversa dos jovens? Os jovens a falar de política, olha, os jovens a falar... Terá que ser muito rápido. Essa tem sido uma das questões mais gratificantes da minha campanha. Eu, desde o início, desde a primeira vez que falei enquanto candidato do Partido Socialista, disse que ia ter um foco muito especial na participação política jovem, porque a abstenção dos eleitores mais jovens é mais elevada. E, portanto, como há muita abstenção nos europeus e nos Açores, eu escolhi essa bandeira e, automaticamente, a Juventude Socialista se associou muito à campanha e criou esse fórum de geração jovem. A Juventude Socialista é, com certeza, uma juventude votante e que se preocupa com a política. Mas aí é que a gente já vai. É que eles criaram uma série de fóruns onde foi aparecendo gente. Foram aparecendo jovens que não são da Juventude Socialista. E isso significa que há apetência, que há disponibilidade para se envolverem e que essa é uma boa causa. Eu tenho feito esse trabalho. Agora, compete-me, eles entregaram-me um contributo muito interessante. Olha, por exemplo, com base nesse contributo, eu vou, que chamava a atenção para a existência de um programa de estágio que a eurodeputada Sofia Ribeiro, eu já acabo, que a eurodeputada Sofia Ribeiro criou e que agora ia cessar, porque ela já não continua como eurodeputada. Aliás, tinha sido a tradição dos deputados. Com base nesse contributo jovem, eu tenciono manter esse programa da senhora deputada Sofia Ribeiro, já lhe comuniquei, já atribuindo claramente a origem, ela é que o criou. A maternidade, no caso. A maternidade, mas eu quero mantê-lo. André Bradford, quando é que vai renunciar ao seu mandato como deputado na Assembleia Legislativa Regional? Quando isso for incompatível com o mandato que vier a ter. Que é depois do verão. Em junho vai a tomada de posse. Em junho assume funções e, portanto, cessa funções também na Assembleia Legislativa Regional. Que medidas é que vai tomar no dia a seguir às eleições, a seguir ao dia 26? Que medidas? Sim, na sua vida, o que é que vai tomar? Que medidas vai tomar? Não percebi bem a pergunta. A pergunta é, o que é que vai fazer no dia 27? Pois ainda não tive tempo de pensar. A campanha tem sido uma das coisas que muito intensa. Uma das coisas que eu vou fazer com certeza, se for possível, é descansar um bocadinho só. Há 3 meses que anda em campanha. Há 3 meses que anda em campanha. No Parlamento Europeu, quer estar mais ligado, especializado? Que tipo de questões? Eu já fiz questão de transmitir aos deputados do Partido Socialista e ao cabeça de lista com quem tenho tido contactos, Pedro Marques, com quem tenho tido uma grande proximidade, que gostava de assegurar a presença e a participação nas comissões de Agricultura e de Pescas. São os assuntos que dizem mais respeito aos Açores. Embora não sejam exclusivamente os assuntos que quero tratar, ao nível de participação em comissões especializadas, são essas duas que eu gostava de integrar. Em campanha, disse a uma jovem num café na Ilha Terceira, se eu não cumprir, pode reclamar, eu venho cá. Depois pediu um café. Isso significa que está disponível para um novo mandato no Parlamento Europeu? Não tenho, olha, eu vou lhe dizer muito sinceramente, não tenho expectativas prévias quanto a isso. Eu vou fazer este mandato o melhor que eu souber.
vou avaliar o que fiz quando chegar ao fim dos 5 anos. Vou-me sujeitar, se for o caso disso, se achar que fiz o trabalho que disse que ia fazer, vou-me sujeitar à avaliação dos meus pares, dos meus colegas de partido, tal como foi feito agora. Se achar que não, está terminada a minha função. Se eles acharem que não, está terminada a minha função. André Bradford, muito obrigada por ter vindo à RTP Açores. André Bradford é o candidato do PS, ocupa o 5º lugar na lista ao Parlamento Europeu. Terminamos assim o ciclo de entrevistas aos candidatos indicados pelos partidos dos Açores, às europeias. A partir de amanhã, os europeus começam a colocar o voto nas urnas. Em Portugal, o dia de eleições é domingo, dia 26, no próximo domingo. São 17 as forças políticas que se apresentam no boletim de voto. Nesse dia acompanhamos a votação no arquipélago e a noite eleitoral com uma emissão especial. Até lá, fique bem, tenha uma boa noite.